Queridos, quero convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, um texto de todos nós muito conhecido, está lá na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, eu quero meditar com vocês, nós vamos ler a oração na íntegra, mas eu vou basear-me apenas no versículo 13. Mas vamos pegar a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Se você tem uma Bíblia, e certamente todos a têm, não a deixe fechada, abra agora, acompanhe a leitura e a exposição da palavra do Senhor. Palavra de Jesus, que ensinava seus discípulos a orar, e eu vou ler na versão NVI, a nova versão internacional, cujo texto diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, esta oração é um dos primeiros textos da Bíblia Sagrada que nós aprendemos a memorizar. Porque desde criança, nós, especialmente aqueles que são de origem católica romana, são instruídos a fazerem esta oração diariamente. Os católicos até hoje têm essa tradição, os católicos praticantes, né? Mas mesmo fora do ambiente doméstico, eu me lembro quando criança, sempre antes de entrarmos na sala, quando eu fazia ainda o pré-escolar, ainda trago algumas recordações, a gente sempre fazia esta oração, enfileirava as crianças, fazia a oração. Até hoje meu filho Lucas, na escola que estuda, ele também faz a oração, a gente acompanha lá nos registros de atividades, está lá todo dia a oração do Pai Nosso, vem lá, então a gente crê que a escola esteja fazendo. E a gente aprende na íntegra essa oração, tal como Mateus a registra. Lucas registra uma versão do Pai Nosso, mas uma versão mais condensada. Possivelmente ele está se referindo ao mesmo episódio ou a um outro episódio em que Jesus ensina a mesma oração, sendo que mais simplificada. Todos nós sabemos, especialmente nós cristãos evangélicos, que essa oração não foi ensinada para ser repetida letra a letra, palavra a palavra, frase a frase, tal qual ela está aqui. Ela é uma oração modelo, ela é uma oração de base para os discípulos de Jesus, que nessa época ainda eram iniciantes, estavam começando. É claro que Jesus não quer que a gente fique só repetindo todo dia, de forma inconsciente, mecânica, esta oração, que é uma oração muito bonita e não tenho absolutamente nada contra quem reproduz essa oração no seu dia a dia. Não vejo nenhum mal, nunca é mal orar, né? Desde que você tenha consciência do que você está orando, do significado dessas palavras, do significado dessa oração, não vejo nenhum problema. Agora, não foi exatamente com essa intenção que Jesus nos ensinou a orar. Ele está nos dando aqui referências, direções, para falarmos com o nosso Pai com liberdade, como de fato o nosso Pai. Não à toa a oração, a primeira palavra da oração é Pai. Pai Nosso. É até uma oração que tem um espírito de coletividade, tem um espírito de igreja mesmo, né? Porque não é Pai meu, é Pai Nosso. Mas eu quero, irmãos, embora esteja muito consciente de que em cada verso dessa oração há preciosas lições que muito bem poderíamos usar e aplicar ao contexto da família,
Essa oração ela tem muito a nos ensinar sobre adoração. Essa oração tem muito a nos ensinar sobre confiança na provisão divina. Essa oração tem muito a nos ensinar sobre empatia, solidariedade para com o sofrimento do outro. Como disse, é uma oração que tem um espírito de igreja, de coletividade, de congregação. É uma oração que nos ensina muito sobre perdão, enfim, outros vários temas que são urgentes para a família, bem poderíamos desenvolver aqui. Mas eu quero pegar apenas o versículo 13, e ele nos será suficiente para desenvolvermos o tema que eu trago para os irmãos esta noite, que é o Deus de livramento para as famílias. Deus é Deus de livramento para as famílias. E é com base neste tema que eu quero reler o versículo 13 com os irmãos. Quando lá nas últimas palavras da oração, Jesus nos ensina a pedir ao Pai: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você pode repetir comigo? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido que Jesus nos ensina a fazer, uma petição, uma súplica. E também, de certo modo, intercessão, porque não é não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Não, é não nos deixe. Então eu estou orando por mim, petição, estou pedindo, mas eu também estou orando pelo outro, então eu estou intercedendo. Então, ao mesmo tempo, nós temos um pedido e uma intercessão. Quem intercede não intercede em favor de si, intercede em favor de outros. Meus irmãos, há pelo menos 3 tipos de mal contra os quais nós devemos diariamente pedir e confiar na proteção divina. 3 males contra os quais Deus nos livra e contra os quais diariamente. Observe que essa é uma oração para nós fazermos no dia a dia. E claro, novamente digo, não exatamente letra por letra, palavra por palavra, frase por frase, mas o espírito desta oração deve estar presente todos os dias nas nossas orações. Jesus disse: o pão nosso de cada dia. Então essa é uma oração. Esses pedidos que aqui estão presentes são pedidos cotidianos que a gente faz corriqueiramente a Deus. Então, cotidianamente, assim como pedimos o pão para aquele dia, nós também pedimos o livramento para aquele dia. Porque todo dia nós precisamos de livramento. Todos os dias nós precisamos de proteção. O primeiro mal, irmãos, contra o qual nós precisamos pedir a Deus diariamente proteção, é o mal físico. O mal que nos atinge o corpo, e não só o corpo, mas também a nossa mente, o nosso intelecto, as doenças, os desastres naturais, o desânimo e a morte. Alguns irmãos já perguntaram assim: se pela morte eu vou para o céu, então por que eu devo pedir livramento de morte, se a morte me colocaria, visto que sou salvo e creio em Jesus Cristo, no céu? Alguém até já disse por aí que livramento de morte não é livramento, porque não há o que se comemorar, um crente comemorar o livramento da morte, visto que a morte seria, como disse Paulo, até melhor partir e estar com Cristo. Mas, irmãos, por que escapar da morte é sim um livramento e um livramento a ser celebrado? Pelo menos por 2 razões. Primeiro, porque Paulo diz que a morte é um inimigo. A morte não é amigo de ninguém, a morte é inimigo. Ele chama de o último inimigo a ser vencido. A morte não é um evento nem um fenômeno natural. Se tornou natural pela entrada do pecado do mundo, mas não faz parte original da criação. Deus não criou ninguém para a morte. A morte, ela é antinatural, ela é contrária à criação. Ela é natural à queda, mas é contrária à criação. Se Adão não tivesse pecado, ele estava vivo até hoje, talvez até pregando nessa igreja no meu lugar. Ou talvez acompanhando o culto de casa online. Ou talvez dirigindo outra congregação na cidade, no campo.
sendo missionário, pregador, escritor, enfim. Estaria vivo até hoje, porque Deus não criou Adão para morrer. Deus não criou o homem para morrer. A morte, ela só existe como consequência justa do pecado injusto praticado pelo homem. É uma punição, é um castigo que Deus impôs à criação. Até mesmo para evitar que ela viva uma vida sem fim em sofrimento. Porque o pecado, tendo entrado, trouxe doença, mazela, sofrimento. E se Deus não tivesse colocado um ponto final na vida humana, Adão, após o pecado, ele ficaria vivo, cheio de doença, de lepra, de dor. E, meus irmãos, quem é que quer viver 1000 anos cheio de doença? Quem é que quer viver 1000 anos carregando coronavírus, carregando câncer, carregando AIDS, carregando dengue, chikungunya, o diabo 4? Quem quer? Então, por meio da morte, Deus põe um fim à vida humana. Quem morre com Cristo tem o céu e a eternidade com Deus garantido. Quem morre sem Cristo tem o inferno de dor e tormento também garantido. Mas a morte é inimigo nosso. Ninguém deve desejar a morte. É por isso que o crente, irmãos, ele não pode desejar morrer. O crente pode desejar estar com Cristo, mas morrer não. Ah, irmão Tiago, mas é uma consequência óbvia. Não é uma consequência óbvia. Estar com Cristo tem que morrer. Às vezes até aparece um pregador engraçado, né? Faz aquela piada, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão, porque evidentemente todos nós queremos ir para o céu. Aí depois o pregador pergunta, e quem quer morrer? Aí ninguém levanta a mão, porque eu acho que ninguém aqui quer morrer. Eu não quero. Aí diz, vocês querem ir para o céu, mas não querem morrer. Claro, pregador, que eu quero ir para o céu e não quero morrer. E para isso Deus providenciou o arrebatamento da igreja. Paulo disse, nem todos morreremos. Ele usou um eufemismo, ele disse, nem todos dormiremos, mas ele quis dizer morrer. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Eu não quero morrer, eu quero ser arrebatado. O crente não grita, me mata. O crente grita, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Então a morte, ela é antinatural, ela é contrária, ela é um inimigo, é um adversário. Não é companheira de ninguém. A morte vem e nos separa dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos cônjuges, da nossa igreja local, dos nossos irmãos. É uma ruptura, ainda que momentânea, mas é uma ruptura. E uma segunda razão, meus irmãos, porque a morte ela não pode ser celebrada, antes ela deve ser chorada, porque a morte ela impõe limitações ao nosso dever enquanto cristão nessa terra. Nós não fomos só salvos para sermos salvos, nós fomos salvos para transformar. Eu quero fazer parte da transformação deste mundo. Eu quero servir ao meu Senhor. Tenho nenhuma pressa de morrer não, irmão. Estou com 31, e se Jesus me der mais 31, quero mais 31 anos ao lado dele, junto dele. Ele comigo e eu com ele, carne e unha, nós dois. E se ele me der mais 31, mais 60, mais 70, eu quero viver cada um desses anos na presença do meu Deus, orando, louvando, pregando, ensinando, fazendo a obra do Senhor, salvando e resgatando tantas vidas preciosas por quem Jesus morreu, quantas eu puder resgatar, porque para isso o Senhor nos salvou, para sermos o que disse Paulo à igreja de Filipos, luzeiros de Deus neste mundo. A mídia celebra seus astros, né? De vez em quando aparece aí um programa astros ou estrelas. Esse mundo não sabe quem são os astros. Esse mundo não sabe quem são as estrelas. As verdadeiras estrelas, elas estão aqui nesta igreja esta noite. E isso não é antropocentrismo, isso não é confissão positiva, isso não é teologia coach, é Paulo. Paulo disse que nós resplandecemos como luzeiros, como astros, como estrelas de Deus. As verdadeiras estrelas que Deus reconhece neste mundo não são as da Globo, não são as de Hollywood, não são as da música popular brasileira. As verdadeiras estrelas que Deus reconhece como tais são os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus.
Eu não quero morrer, eu quero viver tanto quanto eu puder, junto de minha esposa, de meu filho, de minha mãe, de meus irmãos, de minha igreja, de vocês. Glória a Deus. Porque venhamos e convenhamos, apesar dos pesares, é muito bom estar aqui, é ou não é, irmãos? A gente chega num culto desse e diz como Pedro, lá no dia da transfiguração no monte, né? Bom é estar aqui. Você pode dizer isso, irmão? Bom é estar aqui, glória a Deus. Eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Eu estou em companhia das melhores pessoas que eu poderia estar junto delas. E eu estou fazendo a melhor coisa que eu poderia estar fazendo. Adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos, o crente não pode pedir para morrer. Observe que todos aqueles na Bíblia Sagrada que pediram para morrer foram repreendidos. Jonas pediu para morrer, foi repreendido. Elias pediu para morrer, foi repreendido. Todos quantos pediram para morrer foram repreendidos. Por quê? Porque ninguém pode desejar a morte. A morte não é algo bom. O que nós podemos desejar é estar com Cristo. A igreja, ela clama, vem. Não é o que o Espírito Santo diz, né? Lá no final do Apocalipse. O Espírito e a igreja diz, vem. Todo aquele que ouve, diga, vem. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Então, a morte, irmãos, as doenças, a depressão, devastações na natureza, de quando em quando você está lá assistindo os jornais. Hoje só se fala de coronavírus, de pandemia, essa coisa toda. Vocês viram lá aquele edifício em Miami. A gente pensava que era só coisa que acontecia em favela, no Rio de Janeiro, prédio desabando. Construído por milicianos, sem estrutura, sem arquitetura, sem engenharia, de repente desaba. Mas a gente vai, Miami, lugar de gente rica, abastada, cai, mais de 100 desaparecidos. Até hoje parece-me que foram 9 corpos encontrados. No de repente, já pensou, irmão, você está dormindo em casa, de repente desaba tudo, Deus me livre. Dá uma chuvarada e arrasta tudo. Vocês estão vendo lá, não sei como é que está agora, faz alguns dias que eu assisti jornal, mas vocês viram como é que estava o norte do país, o estado do Amazonas, especialmente a capital, Manaus, debaixo d'água, irmão. É muito bom estarmos aqui com ar-condicionado, olha que privilégio. Nossos irmãos manauaras estavam cultuando a Deus dentro da igreja, os que puderam ainda ir, com água no joelho. Para sair de casa, para ir no mercadinho comprar pão, tem que ir de barco. Mas nós precisamos nos voltar para Deus em oração diariamente e pedi-lo com fé. Tiago disse, peça com fé, sem duvidar. Livra-nos do mal, Senhor. E não é só a minha casa não. É livra-nos, livra os teus filhos, livra o teu povo, livra os teus missionários, livra os teus cordeirinhos, tuas ovelhinhas que moram nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades pobres de Campina Grande, gente que não tem uma casa de alvenaria para morar, mora ainda em casa, você pensa que não existe, porque não é a sua realidade, graças a Deus que não é mais, mas ainda é a realidade de algumas pessoas, morarem em tapera, casa de barro, casa de papelão. Essa semana eu passei por uma casa, eu disse para minha esposa, olha que coisa, aquelas casas ainda com aquelas cercas de madeira na frente, a gente pensa que não existe mais, mas é a realidade ainda de muita gente, e muitas vezes essas pessoas estão ocultas aos nossos olhos, mas não estão ocultas aos olhos do nosso Pai. Então peçamos a Deus, livra-nos do mal. Guarda-nos da doença, Senhor, que debilita, que enfraquece, que paralisa. Quantos pais de família querendo trabalhar, querem trabalhar, têm vontade de trabalhar, não são preguiçosos, mas estão impedidos de trabalhar por força de doença. Quantas mães que queriam estar junto de seus filhos, poder abraçar os seus filhos agora nas maternidades, irmãos. Quantas mães que deram à luz a filhos 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, mas ainda não puderam acalentar os filhos nos braços, por conta de doença ou do filho, ou da mãe, ou de ambos. Mas você está aí, sentado no banco, teu esposo está aí, teus filhos estão aí, tudo bonitinho, bem vestido, saudável. Livra-nos do mal, Senhor.
Porque só sabe esta dor quem está lá vivendo ela. Só sabe a agonia, a tristeza. Quem agora está, já pensou, irmãos, a pessoa fica entubada e não poder receber visita nem de parente. Que coisa triste essa doença. Eu li um livro esses dias e é a maior verdade o que eu li. Dizia o autor do livro que a igreja, irmãos, ela tem que olhar com compaixão para o enfermo e ela tem que ter raiva das doenças. A igreja não pode se contentar com esse estágio de doença. Não, mas é normal, acontece. Quem não pegou pode se preparar que vai pegar. Misericórdia, irmão. Vira essa boca para lá, está repreendido em nome de Jesus. A igreja tem que ser uma oposição espiritual a tudo isso, irmãos. Eu não posso olhar para uma cultura de doença e de morte e dizer isso é bobagem, isso tem nada demais. Não! Se eu não sou médico, não posso tratar de paciente, mas eu sou crente, sou homem de Deus, eu tenho joelhos, eu vou orar, e Deus, que é médico por excelência, Ele vai intervir. Livra-nos, Senhor. Livra-nos. Quantos parentes e amigos já perdemos? Quantas pessoas próximas a nós, jovens inclusive. Livra-nos, Senhor. Pais, orem pelos seus filhos. Guarda meu filho Jesus. Põe tua mão, como diz a minha mãe, a mão onipotente do Altíssimo. Põe tua mão, Jesus, sobre essas crianças. Às vezes a gente tem plano de saúde, às vezes se confia muito, porque hoje em dia é assim, quem pode tem um dinheirinho, às vezes se confia demais. Não, qualquer coisa é plano de saúde e tal. Os hospitais estão tudo cheios, irmão. E tem doença que não tem plano de saúde que resolva. Você vai para João Pessoa, vai para Recife, vai para São Paulo, Sírio-Libanês, vai para Israel. Mas tem hora que o socorro só vem do Deus de Israel. Tem doença que não tem plano de saúde que resolva. Mas eu estou pagando, meu plano de saúde está em dia. Sim, meu amigo, você está pagando. E nós somos muito gratos pela sua fidelidade. Mas nós não temos remédio. A ciência ainda não estudou isso. Nós nem sabemos que doença é esta. Mas existe um Deus no céu. Como disse a irmã Lauriette, que a letra do papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e ainda faz cansar o inimigo. Eita, que Deus grande é esse, irmão? Eu vou orar a Ele. Eu não vou para Padre Cícero, eu não vou para a irmã Dulce, eu não vou para os orixás, para os caboclos e guias que não guiam, só desorientam. Eu vou é para esse Deus poderoso, esse Deus que se chama El Shaddai, o Todo-Poderoso, esse Deus que se chama Yahvé Jireh, o Senhor da provisão, esse Deus que se chama Yahvé Rafá, o Senhor que cura e está com sua mão estendida, liberando cura sobre nossas famílias esta noite. Livra-nos do mal. Livra. Livra, Jesus. Dá saúde a teu povo, Jesus. Repreende laços de morte, Jesus. Nos hospitais, nas ambulâncias, nas casas, nas ruas. Tu vais onde ninguém pode ir, tu fazes o que ninguém pode fazer, tu és o que ninguém é e jamais será. Livra-nos do mal. Irmão, se a igreja ora, Deus responde, irmão. Eu tenho dito por onde eu tenho passado, a gente tem que acabar com essa cantoria saudosista de porque antigamente a gente ouvia falar mais. Antigamente Deus operava mais. Vai no ciclo de oração para você ver se Deus não está operando. Você não sai do pé da televisão, vive na internet, muitas vezes só arrumando contenda, em grupo de WhatsApp de família, só espalhando meme, rindo um da cara do outro, e você não vai ver mesmo o que Deus está fazendo. Saia da bolha, saia do esconderijo. Está aqui, o irmão acabou de contar.
Ele foi, não é? Ele foi um poço de doença. Jesus saiu em efeito dominó, derrubando uma a uma, curando cada uma. E está aqui, o laço quebrou-se e o irmão escapou-se para a glória de Deus. E não é como diz o ímpio lá fora, não, que escapou fedendo, não. Ele escapou cheiroso, bonito e bem vestido. Glória a Deus, quem diz amém? Jesus ainda faz, irmãos. Se o povo orar mais, Jesus faz mais. Quanto mais a gente ora para o batismo do Espírito Santo, mais Jesus batiza. Quanto mais a gente ora para cura, mais Jesus cura. Quanto mais a gente ora para salvação, mais Jesus salva. Então, se é assim, vamos orar mais para Jesus fazer mais. Glória a Deus. Ele é o mesmo, ele não mudou. E ele está disposto a fazer muito mais por uma igreja que estiver disposta a se entregar muito mais. Vou repetir, Deus está disposto a fazer muito mais em uma igreja e através de uma igreja que estiver disposta a se entregar muito mais. Mal físico. Outro mal, irmãos, contra o qual nós precisamos pedir a Deus livramento todos os dias. O mal social. Violência doméstica, violência urbana, violência no trânsito. Vocês viram recentemente o neto do pastor Zé Carlos de Lima, em João Pessoa, moço de 20 e poucos anos, pai de família, jovem empreendedor. 20? 22, não? Tinha nem 25 anos ainda o moço, irmãos. Está lá pilotando sua moto, parece-me fazer uma entrega, alguma coisa. E de repente um louco, um doido, embriagado, irresponsável, dirigindo um carro, faz uma manobra indevida e põe ponto final à vida de um jovem de 20 e poucos anos. Às vezes você está lá na sua, dirigindo bem, respeitando as leis, na velocidade adequada, respeitando a sinalização de trânsito, mas tem um irresponsável que não está no mesmo espírito de obediência, de servidão, de sujeição que você está. Nesta hora, irmãos, somente a mão de Deus pode se constituir num verdadeiro escudo para nos proteger. É por isso, irmã, todas as vezes que teu marido sai de casa pilotando aquela moto, aquele carro, aquele caminhão para pegar essas estradas. Quantos irmãos e irmãs que passam a semana cortando estrada, indo trabalhar fora, porque é concursada, vai trabalhar em outra cidade, viaja muito. Todo dia. Abençoa, Jesus. Deus vai na frente cuidando de tudo, quebrando os laços, derrubando os muros, abrindo as portas que fechadas estão. É mesmo assim. Diga: Ele cuida de mim. Só Jesus. Está escrito no Salmo da Família, Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Hoje é o guarda municipal, é a polícia militar. Vocês veem, irmãos, aí, bandido hoje não respeita mais nada, ninguém. Às vezes você diz: eu vou colocar câmera, vou colocar cerca elétrica, vou comprar 2 pitbull ou 2 rottweiler, vou colocar aqui dentro. Não tem bandido que chegue perto. Bandido entra dentro da delegacia para roubar armamento, irmão. Rouba carro de polícia, os caras não respeitam nada, nem ninguém, não tem medo. Eles vão dispostos para matar ou morrer. Mas eu li o livro de Zacarias, e Deus disse assim para Israel, e creio que sem fazer uma hermenêutica forçada, eu posso aplicar isso ao povo do Senhor que se chama igreja. Deus disse: eu serei uma muralha de fogo em volta dela.
É por isso que a gente canta o Indaba Cristã que diz: o muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. E quando chegar o tempo de morrer, não tem problema. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. A partir de hoje, você vai aprender a orar. Jesus, ser uma muralha de fogo em volta dos meus filhos, Jesus. Muitas vezes é uma menina ingênua, um rapaz sem malícia, que graças a Deus cresceu no evangelho, nunca foi moleque de... Se vier na minha frente eu risco faca, eu meto tiro. Não, é menino simples, de Deus. Manso, coitado. Se não for Jesus para proteger esse cordeirinho, coitado. Põe tua mão sobre esse cordeirinho, Jesus é teu. Tu és o pastor, Jesus. Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Quando Deus põe a sua mão e nos esconde, nem o diabo encontra, irmão. Põe tua mão, Jesus, sobre meu pai, sobre minha mãe. Vai trabalhar de vigilante, põe tua mão. Minha mãe enfermeira nos hospitais, linha de frente, combatendo a Covid, põe tua mão. Para ela ir saudável e voltar saudável, Jesus. Aleluia, aleluia. Ele é Deus de livramento, Ele é Deus de livramento, Ele é Deus de livramento, igreja. Esse mal, essa violência. A gente está aqui, irmãos, cultuando, louvando a Deus, levantando a mão, falando em línguas, mas a gente não sabe agora, nesse exato momento, o que está acontecendo aqui em volta. Você veio, estacionou seu carro como eu estacionei o meu, tranquilo, e você entrega a Deus e vem cultuar, mas você não sabe o que está acontecendo aqui agora. Se tem algum malandro agora passando com a chave ninja, tentando abrir teu carro, você não sabe o que está acontecendo aqui agora. Mas também você não precisa saber, você só precisa crer que enquanto você adora, enquanto você cultua, enquanto você exalta a Deus, a mão de Deus é muito grande, mas tão grande que ela alcança nós aqui dentro e quem está lá fora, alcança a tua casa, alcança teus parentes. Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme e nem tosqueneja. Sabe o que significa? Nem piscar os olhos Deus não pisca. Protege minha casa, Jesus. Você pode estender a mão na direção da sua casa agora? Protege minha casa, Jesus. Manda embora os malandros, trombadinhas, sem vergonhas, ladrões. Expulsa todos eles, Jesus. Comprei Jesus com suor de trabalho digno. Sou teu servo, sou teu filho. Tudo que eu tenho não é meu, é teu. Então pões a tua mão. Tu és o meu guarda, tu és o meu protetor, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Protege, Jesus. E quando você chegar vai estar tudo no lugar, tudo no lugar, tudo no lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Quem crê, quem crê? Do jeito que você deixou vai estar. Você que é empresário, você que é empreendedor, nunca abra seu empreendimento sem antes orar. Não vá na pressa de abrir para ganhar, faturar. Eita, que eu estou precisando e estou cheio de boleto aqui para pagar. E eu sei o que é isso, já tive essa experiência. Mas fique tranquilo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Antes de levantar as portas para receber a clientela, ore ao Senhor. Jesus abençoe. Está cheio de marginal visando isso aqui, querendo pegar, querendo invadir, querendo levar. Mas se tu puseres a tua mão, eles vão passar longe. Manda cliente bom, Jesus. Bandido manda para a cadeia, para aqui manda cliente. Glória, glória. Aleluia. 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 Se os funcionários quiserem orar com você, vão orar. Se não quiser, ore você, porque o dono é você, não é eles. Ore. Se não são crentes, evangelize. Quem sabe, hoje é um empreendimento, mas a partir dali poderá nascer uma congregação. Olha, tu nem imagina. Ora.
Não, mas com esses dois pitbull aqui, meu amigo, resolve tudo. Resolve nada, irmão. Camarada do outro lado do muro joga comida envenenada, pedaço de carne com veneno, daqui a pouco os 2 pitbull. É os anjos do Senhor. É os anjos do Senhor. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, há muitos nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. O que te permite estar de pé, estar aqui hoje, continuarás de pé, não é teu conhecimento, não é porque tu já servisses a polícia, não é porque tu tens conhecidos dentro da polícia, não é porque tu colocasses câmera, nem cerca elétrica. Tudo bem, nada contra essas coisas, eu também coloquei na minha casa, mas minha confiança não está nisso, minha confiança está em Deus, o Senhor. Este é o verdadeiro vigia do seu povo, o verdadeiro vigia da sua igreja. Amém. Guarda-nos do mal. Ore pelos seus vizinhos. Viu? Todo dia eu faço lá meus devocionais e oro: Senhor, abençoe vizinho da direita, da esquerda, de frente, de trás. Porque às vezes, irmão, você cuida do seu quintal, tudo limpinho, porque crente é limpinho, né, pastor? Crente é limpinho. Crente não gosta de sujeira. Se gosta de sujeira, tem que nascer de novo. Crente gosta de casa arrumada, tudo limpinho, matozinho aparado, né, pastor Edson? Mas às vezes o vizinho não tem temor a Deus, vive no lixo, na porcaria, na sujeira. Aí tá lá os baldes cheios d'água, as dengue vêm tudinho e sai se multiplicando pela vizinhança. O que é que você vai fazer? Vai brigar com o vizinho? Chama açucana, né? Mas ore. Não, é o que é hoje. Vigilância sanitária. Protege aqui minha casa, Jesus. E tem misericórdia desse vizinho, Jesus. Não deixa a dengue sair de lá e vir para cá, não. Que ela saia de lá e vá para o inferno, mas para minha casa, não. A minha casa, guarde, Jesus. Eu não quero mosquito. Eu quero o Cordeiro de Deus na minha casa. Quem quer o Cordeiro de Deus na sua casa? Terceiro e último mal contra o qual nós precisamos pedir a Deus proteção. E esse é o mal evidente no texto que Jesus nos ensina a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal espiritual, talvez o pior de todos. O mal espiritual, o pecado, a frieza espiritual, a apostasia. Livra-nos, Jesus. Esses dias, uma irmã de uma de nossas congregações, não vou dizer onde, foi ao pastor pedir oração. Porque o seu esposo, que é presbítero da igreja, deixou de ir à igreja. Nessa história de fica em casa, fica em casa, fica em casa, muitos ficaram mesmo. Ficaram mesmo. E olha, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de continuar a história. Faça de tudo para não parar. Se não puder vir todo o culto, porque a gente tem que dar a vez para outros irmãos que estão em casa e não puderam vir hoje, mas venha o quanto você puder. Não deixe a congregação, diz Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixe essa comunhão, porque nessa comunhão você se fortalece. Você está fraquinho, capengando, não tem muita força, mas você chega aqui, Jesus usa alguém na oração, usa alguém no louvor, usa alguém na palavra e te dá uma injeção de ânimo. E essa é 100% eficaz. Glória a Deus. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Pense numa vacina 100% eficaz, é essa? Essas outras que estão entregando por aí, umas é 40%, 50%, 70%, 80%. Não passa disso. Essa aqui é 100% eficaz. Aí você está fraquinho, chega aqui, toma uma vacina santa, aí toma um ânimo para caminhar mais 40 dias na presença de Deus. Mas você fica em casa, você vai esfriando, vai esmorecendo. Irmãos, olha, depois que para retomar a caminhada, é mais difícil. É mais difícil. Depois parece Satanás, pastor, ele passa uma corrente de ferro com aquelas bolas pesadas. E às vezes o camarada até quer vir, mas ele já se acostumou a não vir. E às vezes ele tem até vergonha de voltar. Você sabia disso, irmão? Isso é grave. Tem gente que não volta por vergonha de tanto tempo que faz. Aí Satanás coloca na cabeça dele: tu pode ser crente em casa,
Mas olha que besteira. É claro que ele pode ser crente em casa. Aliás, ele tem que ser crente em casa, na rua, na padaria, no mercadinho. Onde ele estiver, ele tem que ser crente. Agora, o que ele não pode é ser crente sozinho em casa. Ele não pode. Porque ele é membro de um corpo. Ele não é o corpo, ele é membro de um corpo. E o membro só tem vida quando ligado ao corpo, que é a igreja do Senhor. Faça de tudo, jovem. Faça de tudo, caro pai e mãe de família, para não parar. Porque se parar, para pegar o pique depois dá mais trabalho. Nem que seja devagarzinho, mas venha. E Jesus vai te regando, vai te adubando, vai te renovando, vai te enchendo. E tu vai chegar lá, como vocês cantaram. Pela graça de Jesus eu lá estarei. Você vai chegar lá, em nome de Jesus. Mas voltando à história, a irmã foi pedir oração ao pastor. Porque o marido, presbítero da igreja, esfriou, deixou de ir aos cultos. Era professor de EBD, deixou a classe. E já estava indo ao mercadinho comprar cerveja para tomar dentro de casa. Diz o hino da harpa cristã: tentado não cedas. Porque tentação ninguém pode evitar. Nem Jesus evitou, até Jesus foi tentado pelo diabo. Mateus 4 e Lucas 4. Nem o Filho de Deus evitou a tentação externa. A tentação do diabo, nem Jesus evitou. Lutero dizia: eu não posso impedir que as aves sobrevoem a minha cabeça, mas eu devo impedir que elas façam ninho sobre ela. Você não pode impedir as tentações, elas virão enquanto você estiver nessa terra. Perguntaram a um homem de Deus de mais de 80 anos: com que idade você deixou de ser tentado? Ele disse: com que idade eu deixei de ser tentado? Mas eu não deixei de ser tentado, continuo sendo até hoje. Porque tem gente que pensa que tentação é coisa só de jovenzinho, adolescente. Depois que casa e chega aos 50 não tem mais tentação, engano seu. O homem de 50 tem suas tentações, a mulher de 60 tem suas tentações, o homem de 70 tem suas tentações. Cada um tem suas tentações diárias. Uns na área sexual, outros na área do dinheiro, outros na área da vaidade, outros na área da murmuração. A língua, que como disse Tiago, é um bicho difícil de domar. Me guarde, Jesus. Põe guarda a minha boca, Senhor. Põe guarda a minha mente, põe guarda em meu coração. Como disse a irmã Lauriette em um de seus belíssimos hinos, e já caminho para a conclusão. Ainda que, para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Jovens, orem, porque o pecado é violento e vocês são fracos, vocês não podem de vocês mesmos vencer. Em meu livro A Mensagem da Cruz eu disse que a batalha contra o pecado não é uma batalha a dois, você contra o pecado, porque se for assim você perde sempre. O pecado é uma força avassaladora contra a qual nenhum de nós pode, sozinhos, nenhum. Não tem manha, não tem macete, não tem truque, não tem molecagem. Contra o pecado não tem senha, não tem código, não tem. Se não é a graça de Deus na nossa vida nos protegendo, pode ser pastor, doutor, teólogo, PhD, escritor, profeta, presidente do sindicato de profeta, dirigente de seguração de 80 anos, mas se não tiver a graça de Deus, cai, porque o homem é fraco e somente Deus é forte. É por isso que nós temos que orar, porque quem ora pede auxílio ao forte. O hino 33 da harpa cristã, da autoria da irmã Fanny Crosby, uma das maiores compositoras cristãs. Na harpa cristã tem as iniciais que não são delas, porque as iniciais ali são do tradutor do hino, mas o tradutor não é o autor. A autora do hino 33 é a irmã Fanny Crosby, que cantava dizendo: com tua mão segura bem a minha. Por quê? Por quê? Por quê? Pois tão fraco eu não sei você, mas eu me acho tão fraquinho. E não é demagogia, é uma sinceridade. Nós não somos melhores do que os que ficaram em casa. Nós não somos melhores do que os que caíram. Nós não somos melhores, somos tão seres humanos quanto eles. A única diferença é que pela fé, como disse Paulo em Romanos, pela fé e a graça de Deus respondendo à nossa fé, nós estamos de pé.
Mas Paulo disse assim: não se ensoberbeça. Não olhe para quem caiu com um olhar de arrogância, como quem olha de cima para baixo. Estava escrito mesmo que assim dizia da igreja. Você é um sem futuro, cuidado nessas suas palavras. Não seja arrogante. Você está se achando muito forte, muito crente, super-homem, cuidado. Satanás sabe ferramentas para derrubar gente exaltada. Me cubra com teu sangue, Jesus. Me cubra com teu sangue, Jesus. Sozinho eu perderei a batalha, mas contigo eu serei mais do que vencedor. Cobre a minha esposa com teu sangue, cobre meu filho com teu sangue, cobre o meu lar com teu sangue. A casa que está marcada pelo sangue, a pornografia não domina. A casa que está marcada pelo sangue, a violência doméstica não domina. A casa que está marcada pelo sangue, a corrupção não domina. A casa que está marcada pelo sangue, a embriaguez não domina. A casa que está marcada pelo sangue, o tráfico não domina. As drogas não dominam. Cobre com teu sangue, Jesus, a minha casa, a minha igreja, os meus irmãos, os meus vizinhos. Cobre com teu sangue e guarda-nos do mal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. O Deus que nos guardou até aqui continuará guardando-nos até chegarmos lá. Você crê nisso? Então peça comigo esta noite: Senhor, guarda-nos do mal. Amém.